E aí, o momento é bom para investir no setor de infraestrutura? Estou aqui com 2 especialistas para responder. Bom, vamos lá, pessoal. Eu estou aqui com o Roberto Guimarães, que é diretor de Planejamento e Economia da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, ABDIB. Tudo bem, Roberto? Bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar sobre infraestrutura. E muito. E Luiz Peçanha, que é especialista safra no setor de infraestrutura. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Bem-vindo, viu? Senhores, vamos lá. A primeira pergunta acho que tem que ser essa, né? A gente está falando muito de juros ultimamente. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Quanto o setor de infraestrutura foi afetado até aqui? Se quiser começar, Roberto, fica à vontade. Um empreendimento, uma estruturação de um projeto de infraestrutura tem funding de terceiros, né? Ninguém coloca dinheiro do bolso, o empreendedor coloca uma parte e capta o resto no mercado. Vamos captar dinheiro a 13,75, que é a base da taxa de juros, depois vai ter a comissão do banco, vai ter o seguro, vai ter não sei o que, vai sair a 17%, 18%. Poxa vida. É muito alto. Então você ter um investimento que tenha um retorno nominal de 18%, 19% é muito difícil. Então por isso que é possível que isso tenha contribuído para que no final do segundo semestre do ano passado, início desse ano, os projetos tenham ficado um pouco parados, né? Por isso que agora vai ser hora de retomar, né? Fica caro investir num projeto que tem risco, né, Luiz? Tem risco. Vocês são banco, vocês analisam o risco. O empreendedor de um projeto de infraestrutura também analisa risco. Vai ficar 30 anos, né, sentado no projeto. Então, em 30 anos, todo o projeto tem problema. Então, a rentabilidade tem que ser suficientemente boa para bancar eventuais problemas de CAPEX, de OPEX, etc. E a taxa de juros impede um pouco esse crescimento. Você que acompanha as empresas viu de perto também, né? Essa questão da alta taxa de juros e... Sim, mas ao mesmo tempo a gente já está começando a enxergar um ambiente mais favorável para o ano que vem com uma potencial redução da taxa de juros. Então, até as empresas do setor que são listadas na Bolsa têm apresentado uma performance positiva com essa expectativa de melhora do ambiente de negócio. Já começou essa recuperação, então? A gente estava até conversando antes da gravação, né, Luiz? Que há quem considere que a taxa de juros no final do ano que vem esteja a 9% ao ano. Esperamos para ver, vamos ver. Tudo muda. Mas isso já está meio que no preço? O mercado já está considerando isso? Como que você tem percebido? Eu diria que uma parte já está no preço, né? O mercado antecipa aí a expectativa de queda de juros. As empresas que estavam mais endividadas, elas tiveram uma performance melhor, porque são as mais sensíveis a essa variação dos juros. Aí eu cito a Eco Rodovias, que é uma concessionária de rodovias, e em seguida a CCR também teve uma performance boa aí ao longo do ano. E por fim a Rumo, né, que é uma concessionária de ferrovias, que não se beneficia só da redução da taxa de juros, mas um ambiente também bastante favorável para o setor agro, já que ela é uma das principais empresas que fazem o transporte dos produtos agrícolas ali da região do Mato Grosso para o Porto de Santos. Você dividiu por esses segmentos, a gente até vai voltar a falar das empresas da B3, mas, Roberto, falando em segmentos da infraestrutura, quais, na sua visão, foram os mais afetados até aqui? Estão se recuperando já? Enfim, o horizonte deles? Os mais afetados, vamos falar da pandemia, da Covid e da guerra Rússia-Ucrânia, né? A gente teve dois eventos, né, que contribuíram para que a situação inflacionária no mundo e no Brasil desse uma piorada, razão da subida dos juros. Então, o setor que mais foi prejudicado foi o setor de aviação, né? Viagem, etc., desabou, né? Depois veio o rodoviário, né? Acho que ferroviário não sofreu tanto, pelo que o Luiz falou, porque o Brasil é um grande exportador de minério de ferro e de produtos agrícolas, e que está bombando. Os commodities cresceram muito, né? Aquelas que dependiam de demanda de passageiros e de carga sofreram mais em função desses eventos. Evento de demanda foi causado pela Covid, né?
E evento de aumento de preço de insumos, né, foi causado pela guerra Rússia-Ucrânia. Por exemplo, cimento, ferro, aço. O preço desses insumos chegou a subir 60%, 70% no ano passado. Uma pancada. E as empresas tiveram que arcar com isso. Muitas delas fizeram solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos junto aos respectivos poderes concedentes, que no caso da ANAC, a ANAC concedeu reajuste, reequilíbrio a muitas delas, mas no caso das rodovias nada foi feito ainda. Então as empresas sofreram, mas, Luiz, você que acompanha, né? Hoje nós estamos já com algumas empresas até operando em níveis superiores ao pré-pandemia. O momento mais delicado já passou, a gente pode dizer isso? Não, já ficou no retrovisor, acho até que faz tempo. A gente já está olhando no para-brisa agora. Como o Luiz falou, redução de taxa de juros, já agora, próximo agora, no segundo semestre, né? E os projetos começando a acontecer de novo. Há muita PPP na área de infra social, né? Aparecendo aí, tem mais de 150, 200 projetos de parceria público-privadas nos entes subnacionais, estados e municípios, nas áreas de educação, saúde, segurança pública, parques, florestas, está bombando. BNDES e Caixa Econômica estão estruturando a maioria dos projetos e com essa redução dos juros melhora, né, os projetos ficam mais atrativos. E o Tesouro, uma boa notícia, o Tesouro Nacional anunciou que vai fornecer uma garantia ao empreendedor privado que entrar no negócio. Caso o prefeito ou o governador em algum momento fique inadimplente, o Tesouro Nacional honra com isso. Então isso reduz muito a insegurança jurídica por parte do empreendedor. Tem uma avenida muito, muito grande pela frente na área da infraestrutura social. Nessa questão da vulnerabilidade, até estendo para você a pergunta, Luiz, para a gente voltar a falar das empresas da Bolsa, CCR, Eco Rodovias e Rumo, né? Em que momento hoje, né, como que a gente pode classificar o momento dessas empresas na Bolsa e o horizonte delas de curto prazo? Essas empresas, elas apresentaram uma performance muito positiva já nos últimos trimestres, como o Roberto comentou, com a recuperação de tráfego. No caso da CCR, ela atua no segmento aeroportuário, com rodovias e com mobilidade urbana também, que são trens e metrôs. O tráfego de veículos nas estradas, ele voltou a 100% já há um bom tempo, né? Foi muito mais resiliente do que nos outros dois segmentos. Aeroportos também, o ambiente já é bem melhor, o volume de tráfego está próximo do pré-pandemia, enquanto o da mobilidade urbana é o que está demorando um pouco mais para se recuperar e talvez por uma transformação na forma em que as pessoas passaram a trabalhar, né? Muito trabalho híbrido, reduzindo o número de pessoas nos escritórios e dando mais flexibilidade, consequentemente reduziram o tráfego em trens e metrôs. E aí a gente pode até pensar que seria um novo normal, né? Talvez não se recupere para o patamar de antes, mas esse segmento específico, acho que ele tem um novo normal, um novo padrão de tráfego que vai crescer ao longo do tempo e provavelmente a empresa vai ser reequilibrada nesses contratos, que esses contratos têm essa defesa para as concessionárias, né? O poder concedente, ele provavelmente vai ter que reembolsar. E normalmente esse reembolso é feito via troca de alongamento do prazo dos contratos. E eu acho que é até importante aqui aproveitar a oportunidade, Roberto, se você puder falar um pouquinho do ambiente regulatório, né? Como é que evoluiu aí ao longo dos anos? A gente, do lado aqui das empresas, né, a gente percebe que teve uma grande evolução nesse ambiente regulatório. As empresas conseguindo acelerar aí o equilíbrio dos contratos, que por muito teve empresas aí, CCR, Eco Rodovias, que tiveram pleitos aí que duraram mais de uma década, finalmente foram pagos via extensão de contrato,
como é que você vê o ambiente para futuras concessões? Você acha que a gente tem potencial para atrair novas companhias para competir por essas novas concessões? Porque é uma coisa que a gente sempre ouve comentar que a gente vai ter muita competição, mas quando você vai ver nos leilões são sempre os 2, 3 nomes mais conhecidos. O ambiente regulatório melhorou muito nos últimos 20 anos. Isso foi consequência da lei das concessões, tá? Fernando Henrique, né? E da criação das agências reguladoras, né? Então, a regulação ela foi crescendo junto com a maturidade dos projetos. Okay? Então, as agências reguladoras foram, ao longo do tempo, ficando mais autônomas, mais independentes de interferências políticas. Okay? Todas elas têm uma legislação específica, né, que estabelece sua forma de atuação. Então, a regulação foi, eu diria assim, que o aumento da regulação, a maturidade da regulação, talvez tenha sido o fator mais importante para que a gente tenha tido um acréscimo dos investimentos privados em infraestrutura de 2003 a 2014 de mais de 100 bilhões de reais. Okay? Em 2003, vou pegar o dado aqui, o setor privado investiu 49 bilhões de reais em infraestrutura, exceto óleo e gás. Okay? Em 2015, que foi o top, investiu 125 bilhões de reais. E nesse período, isso aqui é tudo concessão, né? Transportes e logística, telecomunicações, saneamento básico e energia elétrica. Bom, em que pese isso, às vezes a gente vê algumas tentativas de retrocesso regulatório. Vez ou outra, tem alguém querendo mexer nisso. 2 exemplos recentes. A famosa emenda 54 de um deputado que ele apresentou do projeto de conversão da medida provisória dos ministérios, né, do novo governo. Então, essa emenda 54 retirava das agências reguladoras parte do seu poder e transferiu para os ministérios. Isso foi, todas as associações de classe, inclusive a BDIB, se manifestaram contrário a isso, porque é um retrocesso regulatório muito, muito elevado. E o Congresso, então, não aprovou, não incorporou essa emenda ao projeto de conversão. Então, a lei não saiu com essa emenda, ou seja, ficamos salvos disso por enquanto. Saneamento básico. Tivemos nos últimos meses também tentativas de alteração no marco regulatório do saneamento básico, tanto estudado, analisado e votado pelo Congresso Nacional. Com edição de 2 decretos que mexiam um pouco na espinha dorsal da regulação do saneamento básico. Mas o Congresso Nacional, mais uma vez, conseguiu consertar grande parte dos equívocos regulatórios que tinham nesses decretos. Então, a resposta, assim, resumindo, é o seguinte: avançamos muito em regulação, muito. O setor privado e os investidores podem acreditar e apostar nas autonomias das agências e na regulação, mas precisamos ficar sempre vigilantes para que não haja retrocessos regulatórios. Por falar nisso, pegando até esse gancho, questão de agenda, tá? O assunto agenda aqui. A gente falou dos juros e tal, tem várias discussões muito importantes hoje na pauta, na mesa, arcabouço fiscal. O que vocês têm olhado com muita cautela aí, com muita atenção nesse horizonte de curto prazo, Roberto? O Brasil conviveu durante 2 décadas sem um arcabouço fiscal tipo a lei do teto dos gastos ou tipo esse que teve agora. A gente conviveu com a lei de responsabilidade fiscal do ano 2000. E a partir disso, tivemos 12 ou 13 anos seguidos de superávit primário, sem lei de teto dos gastos. Mas em função da crise, da recessão de 2015 e 2016, do excesso de gastos, né, observado lá naquele período, o governo do presidente Temer resolveu propor a lei do teto do gasto. Começou a funcionar em 2017. Okay?
No começo, eu acho que foi um bom freio de arrumação, mas depois ela passou a não funcionar direito, porque o ajuste inteiro foi em cima de investimento público. Tudo continuou gastando, salários, previdência, custeio da máquina, mas para respeitar o limite do teto dos gastos, penalizaram os investimentos públicos tão importantes para complementar os privados. Okay? Então, a lei do teto dos gastos, ela foi boa no primeiro ano para dar um freio de arrumação, depois ela foi perversa para os investimentos em infraestrutura. O novo arcabouço fiscal, a gente costuma dizer que não é o dos sonhos, né? Qual seria o arcabouço fiscal dos sonhos? Corta a despesa corrente, faz um ajuste e gera superávit primário, gera recursos para investimentos, etc. Mas não dá. As despesas, elas têm uma rigidez para baixo e não consegue cortar despesa corrente o setor público brasileiro. Mas o arcabouço, ele veio em boa hora porque ele coloca uma nova norma na mesa de ajuste no médio e longo prazo. Não vai haver ajuste em 2024 e 2025, não. Ele é a longo prazo. Ele tenta fazer com que a receita cresça sem aumentar impostos, e a receita cresça menos do que a receita. Essa é a base do novo arcabouço fiscal. Nos últimos 15 anos, as despesas cresceram mais do que as receitas. O novo arcabouço fiscal inverte essa lógica, faz a boca do jacaré, com que a receita cresça um pouco mais do que as despesas. Então, tem que ser visto com bons olhos, e o mercado já precificou isso, né? O novo arcabouço ele é um bom caminho. Agora tem a reforma tributária. Alguém vai dizer que está cheio de problema? Está, que também não é a dos sonhos, mas eventualmente é a possível. Então a gente vai ter aí ganhos de eficiência das empresas, né, com o novo arcabouço tributário no país, e o mercado também está precificando isso, que nós temos um horizonte melhor pela frente do ponto de vista fiscal, tributário. Juros futuros estão caindo, dólar está operando a menos de 4, real está operando a menos de 4,90, a bolsa está subindo. Então a gente percebe que tem uma melhora no ambiente de negócios no Brasil, em que pesa aí a relação entre os poderes executivo e legislativo ainda não estarem totalmente afinadas, mas faz parte do jogo democrático, já elas estão mais equilibradas. Perfeito. Queria ouvir vocês no seguinte, dentre toda essa agenda, a gente também tem um projeto de lei, né, que está em tramitação no Senado, que cria as debêntures de infraestrutura. Esse modelo propõe que as empresas que lançam papéis tenham um incentivo de redução de impostos. Você pode até explicar melhor para a gente. Hoje o modelo de incentivada, né, de debênture incentivada, é somente incentivo de imposto de renda para quem compra as debêntures, mas é um público limitado, né? Esse público é limitado. Como que você enxerga tudo isso, Roberto? Também queria te ouvir, Luiz. A BGIB tem participado bastante nessas discussões para aprovação, participou das discussões para aprovação das debêntures incentivadas e tem participado ativamente nas discussões para aprovação das debêntures de infraestrutura. Por que é importante? A debênture, como você disse, incentivada, dá o benefício para o comprador. Então, pessoa física, ela compra a debênture e quando ela tem um ganho, ela tem um incentivo tributário no ganho que ela tem. Então, as pessoas físicas compram as debêntures incentivadas. Mas o grande filão de financiamento de infraestrutura de longo prazo são os fundos de pensão, os investidores institucionais. Eles já são isentos desse imposto de renda. Então, esse incentivo da debênture incentivada não chega até o financiador de longo prazo. Em todo lugar do mundo, quem financia infraestrutura de longo prazo são os investidores institucionais, porque podem ficar segurando um papel por 20, 30 anos. Né? Os bancos não têm Basileia para 20, 30 anos, as pessoas físicas não seguram um papel por 20, 30 anos. Então, para alcançar esse investidor institucional, que tem o projeto de lei das debêntures de infraestrutura, porque aí o emissor vai poder dar um desconto, uma redução na sua taxa de juros, o emissor,
para que o fundo, o investidor institucional possa comprar com melhor rendimento. É simples assim. Maravilha. Você quer completar? Ou quiser perguntar alguma coisa? Como o Roberto comentou, né, o investimento em infraestrutura ele traz crescimento. E o incentivo maior para esses projetos que dependem de financiamento, ele incentiva o crescimento econômico. Então, até o Roberto, a gente estava falando antes aqui de iniciar o papo, que tem uma série de projetos para sair, que até a BDIB faz um trabalho excelente lá e tem mais de 450 projetos para serem lançados no país, e com o investimento que supera 500 bilhões de reais, que pode realmente sair se a gente desenvolver outras formas de financiamento que permitam que as empresas façam captações a custos mais razoáveis e que tenham um incentivo para crescer. Então, acho que nessa linha, esse tipo de projeto, ele melhora o ambiente para as empresas e permite um crescimento maior para o futuro. Marcelo, tem tanto projeto para fazer, tanta coisa para fazer. O nosso hiato de investimento em infraestrutura é da ordem de 2,6% do PIB. Hiato. É necessidade vis-à-vis do que é feito. Se nós temos um PIB de 10 trilhões, nós estamos falando de 266 bilhões de reais de necessidade adicional de investimento em infraestrutura por ano. Por ano. Então, BNDES sozinho não financia isso. Os bancos privados sozinhos não financiam isso. A debênture incentivada sozinha não financia isso. Então, a gente precisa de todas as fontes de funding para os projetos. Bancos públicos, bancos privados, debêntures, bancos multilaterais de crédito, BID, Banco Mundial, ou seja, a gente vai precisar ter uma cesta grande de funding, de financiadores, para bancar essa necessidade que é muito grande. Muito grande. Então, todos são bem-vindos, né? Toda fonte de recurso será bem-vinda. Isso vai ajudar o país a crescer. Maravilha. Turma, papo muito rico. Luiz Peçanha, Roberto Guimarães, dois São Paulinos ilustres aqui na mesa, que a gente estava falando sobre futebol antes de começar a nossa gravação. Uma aula de infraestrutura. Obrigado, voltem sempre. Eu que agradeço, Marcelo. Conte com a BDIB, Luiz também, né? Se vocês precisarem, a BDIB trabalha e pensa em infraestrutura 24 horas por dia. Então é uma satisfação poder estar aqui e vamos continuar essa conversa e outros fóruns, porque o Brasil precisa. Com certeza. Valeu, turma. Até a próxima.